A paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Leia comigo, aprenda com Jesus. Obrigada a você que tem parado tudo para dar esse tempinho para Deus e deixar-me ter sua companhia preciosa. Porque você é precioso, você é preciosa para Deus. Então, continua aqui conosco até o final, porque Deus tem uma palavra maravilhosa no dia de hoje para o meu e para o teu coração. Hoje eu espero que você já tenha pego sua Bíblia, porque junto comigo nós estaremos lendo em Gênesis, capítulo 50 e o versículo 20, que diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Nessa passagem, a Bíblia nos fala sobre o que José respondeu em um momento de aflição dos seus irmãos. Eles haviam acabado de sepultar a Jacó, seu pai, lá em Canaã, e retornando ao Egito, veio aquela aflição no coração dos irmãos de José. O que será que vai ser de nós daqui em diante? Nosso pai foi sepultado. Nós fizemos lá atrás uma maldade muito grande com nosso irmão. Como será o comportamento dele daqui para frente com a gente? Então, José acalmou o coração deles. Aqui no 19 diz: José lhes disse: Não tem mais. Por quê? Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O Deus que muda situações, isso é o nosso tema da nossa palavra de hoje. Ele muda a situação, ele muda a minha, ele muda a tua, ele muda a nossa situação, seja ela qual for. E aqui nós vemos a história de José. José, ele teve muitas maldições em sua vida, que foi transformada em bênção. José, lá atrás, José, ele começou sendo invejado por seus irmãos. José, ele foi pego numa trama maligna dos seus irmãos e foi jogado dentro de uma cisterna como se não fosse ninguém. E dali, daquela cisterna, eles acharam um pouco, ainda venderam José para mercadores que estavam passando naquela região naquele momento. E dali para eles lavaram a alma. Estamos livres de José. Mas ninguém se livra de alguém que Deus tem um chamado na vida e que Deus tem um propósito. E se Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na vida, essa pessoa não foge de processos. É difícil, é cruel, dói, a gente chora, mas o deserto é passageiro. Ele muda a situação, como nós vamos ver aqui na história de José. Então, José foi jogado numa cisterna, depois vendido a mercadores. Depois, esses mercadores levaram José para onde? Para o Egito. E lá, no Egito, ele foi vendido a nada mais nem nada menos que a Potifar. Não foi para qualquer um. E José caiu nas graças de Potifar. Isso não era mérito de José, isso era o trabalhar de Deus, transformando aquela maldição, começando a transformar em bênção, começando o processo na vida no positivo. Então descansa teu coração. Esse processo na tua vida não é para teu fim, mas é para um testemunho gerado que vai alegrar a vida de muitos, e os que não acreditam em você verão a sua vitória. Então, José caiu nos olhos de Potifar, Potifar levou José para a casa dele, aí começou um outro processo da vida de José, de bênção, porque José, ao chegar na casa de Potifar, ele não foi visto como um servo qualquer, pelo contrário, José foi colocado ali para administrar todas as finanças de Potifar, as pessoas, os servos ali, ou seja, ele era administrador da casa de Potifar. E quem era Potifar? Nada mais, nada menos que o capitão da guarda do exército do rei. E assim, José chegou à casa de Potifar e foi reconhecido pelo seu diferencial.
Você tem um diferencial, eu tenho um diferencial. Se nós temos Deus na vida, não tem como o mundo não ver você diferente. E é por isso que muitas vezes nos vem a perseguição, nos vem tantas situações difíceis, porque nós somos diferentes. Mas essa nossa diferença é para a glória de Deus e para a nossa honra aqui na terra, porque Ele honra. E daí vai José cai da graça também da esposa de Potifar. Só que essa na mais pura maldade. Ela começou a assediar a José. José não saiu da posição. Ele continuou no posicionamento dele de servo do Deus Altíssimo, daquele a quem ele cria e quem forjava o caráter dele a cada momento, a cada situação, a cada instante. E ele fugiu da mulher de Potifar e a maldade dela fez com que ela pegasse, arrancasse um pedaço da capa de José e foi a prova que ela levou para seu esposo Potifar. Com isso, Potifar ficou furioso e lançou José dentro de um cárcere escuro. Mas Deus, ele vai e reverte essa situação mais uma vez na vida de José. Ah, como é bom servir esse Deus que tem resposta para tudo e não deixa os seus confundidos, enganados, nem sair perdedores. E José ali dentro caiu na graça de quem? Do carcereiro. E o carcereiro botou José ali para serviços assim de confiança. E José começou a trabalhar ali também dentro do cárcere, ajudando a colocar em ordem aquele lugar. E o carcereiro cada vez mais ficava grato a José. Deus criou uma situação dentro de outra situação, porque ele é especialista nisso, tá? Então, Deus fez com que José encontrasse o copeiro do rei que foi lançado também dentro do cárcere. E ali o copeiro teve um sonho. José trabalhou também o seu lado de interpretação de sonho. Deus sempre trabalhando na vida de José, porque José era um escolhido do Senhor, como você é, como eu sou. E aí, o que é que Deus faz? Deus faz com que o carcereiro tenha um sonho. José vai e interpreta aquele sonho e diz para o carcereiro: oh, não esquece de mim quando estiver servindo ao rei. E o que é que acontece? O carcereiro esqueceu de José. 1 hora, 2 horas, 2 semanas, não. O carcereiro esqueceu José por 2 anos. E 2 anos José ficou ali dentro do cárcere. Mas Deus forjando o caráter, preparando José para o extraordinário que esperava por ele. E aí é onde entra nós sabermos que nada na vida de quem tem Jesus é em vão. Tudo existe um propósito. E para se cumprir o propósito, precisa passar pelo processo, amar o processo, porque o processo é que te levará às bênçãos. E aí, José foi e deixou ciente ao carcereiro. O carcereiro foi livre, de acordo com a interpretação de José, e voltou a servir ao rei. Mas esqueceu José por 2 anos. Deus fez vir a Faraó um sonho. E esse sonho ninguém interpretava, nem os sábios, nem os sacerdotes, ninguém na terra do Egito, nem fora dele, conseguiria interpretar esse sonho de Faraó. Foi quando o copeiro lembrou de José e disse ao rei, pediu permissão para estar diante do rei e falou para o rei que existia uma pessoa que havia interpretado o sonho dele, que ele voltaria a servir ao rei, e ali ele estava. E o rei mandou chamar rapidamente José. José foi todo, aprontaram José e levaram José à presença do faraó. E ali José escutou atentamente a Faraó, e Deus abriu o entendimento de José, e José interpretou o sonho de Faraó, e Faraó ali ficou aliviado e viu que fazia todo sentido com o seu sonho. E aí Faraó foi e mandou reconhecer José como uma pessoa de um entendimento extraordinário, de uma pessoa sábia, o único que havia conseguido colocar a paz em seu coração e ele conseguir tranquilo porque seu sonho havia sido interpretado, e José foi revestido ali de glória, com uma roupa especial, com um anel, nada mais, nada menos, de governador de todo o Egito. E é assim que Deus faz. Deus, ele muda a situação tanto passando por um processo, quanto ele muda em instantes.
Ele é Deus que faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é um Deus atemporal. Ele não vive no processo do relógio humano. Deus, Ele é um Deus atemporal. Para Ele, um dia é como 1000 anos é como um dia. Mas o que importa é que Ele, faz em instantes se ele quiser, como ele fez ali na vila de Caná da Galileia, quando transformou a água em vinho, foi em instante. Quando Deus trouxe acalmada ao mar, onde os discípulos estavam todos aflitos pelo agito das águas, e acordou a Jesus, e as águas entrou em calmaria. Isso em instante. Deus abriu o mar vermelho quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército, nada mais, nada menos de Faraó. Um faraó que não deveria estar perseguindo, porque aquele povo tinha sido liberado por ele, mas Deus fez com que Moisés, em uma ordem, com uma vara, o mar se abrisse instante, aquele povo passou a pés enxutos e viu os seus inimigos, aqueles que o perseguiam, sendo todos mortos por aquelas mesmas águas que abriram-se para eles. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Então, fique firme, não saia da posição. O que nós vemos, o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor, em um decreto, por não dobrar a sua estátua, a estátua que ele mandou levantar, ele mandou jogar Mesaque, Sadraque e Abdenego dentro da fornalha de fogo ardente, mas ali, na providência do Senhor, em instantes, Deus mandou um anjo e que ali, em vez de serem consumidos, eles passeavam dentro da fornalha. Oh, que maravilha! Se vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo aqui. Esse é o nosso Deus e ele não muda. Ele reverte situações. Esse é o Deus que nós servimos. Daniel foi jogado na cova de leão por trama dos seus inimigos. E o que aconteceu com Daniel? Daniel, ele foi ali, a partir do momento que foi jogado na cova de leões famintos, Deus novamente mandou um anjo e ali fechou a boca daqueles leões. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus fiel. Amã que planejou, fez todo um plano para destruir a Mardoqueu, um plano maligno, para que ele visse o povo, os judeus destruídos, e Naamã, ele mesmo, na cova que ele abriu para Mardoqueu, ele caiu, e Mardoqueu, ele foi também vestido com vestes de honra, foi desfilar pelas ruas, sendo apresentado. Ah, gente, se você ainda não serve esse Deus, procure servir esse Deus que é maravilhoso. E Mardoqueu ainda assumiu o cargo de Amã. E aquela forca que foi levantada para Amã, de 20 metros de altura, foi nela mesmo que Amã foi enforcado. Não tema teus inimigos, não tema o tamanho do teu processo. Deus, ele reverte. Deus, ele muda no tempo dele, mas ele faz. Tenha certeza disso. Seja revestido da coragem, da esperança de que você sairá vencedor, porque Deus tem muitas coisas, muitas obras a realizar para a tua vida. Processo não é o fim daqueles que esperam no Senhor. Processo é o trabalhar dele para lá na frente. Você está preparado para resolver situações, para enfrentar causas aonde você sairá vencedor e será honrado. E que assim seja em nossas vidas. Deus continue te abençoando. Obrigada por ter ficado comigo. Passamos um pouquinho do tempo, mas foi para a glória de Deus. Então, esse tempo não é perdido, esse tempo é ganho. Saia fortalecido daqui, dessa palavra de hoje, e que Deus continue estendendo, ampliando a tua tenda, para que os teus inimigos saibam que tu não estás só e que tu não és
mais um na multidão, mas tu és um na multidão. Muito obrigada. Fica comigo. Vamos aprender juntos. Nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus.